tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma live do babado do mês de maio. E a live de hoje é uma live extremamente especial e eu tenho uma convidada que eu amo, que eu sou extremamente fã. Ela sabe que eu tenho um carinho enorme por ela. Realmente essa mulher é extraordinária, ela desperta pessoas sem nem pensar duas vezes. E eu sou extremamente fã do trabalho dela. Ela é realmente muito, muito, muito foda. A palavra é essa, foda, mulher foda. E o assunto de hoje é constelação familiar. E a minha convidada é uma terapeuta sistêmica, Priscila Figueiredo. E, inclusive, já está entre nós. Chamarei para vir aqui pra gente já, porque a gente só tem meia hora e muita, muita coisa para conversar. Então vem que vem, Pri, pra gente arrasar, bebê. Oi, maravilhosa! Olá, lindeza! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Ai, que delícia estar aqui com você hoje. Eu adoro! Seja super, Feliz super, demais. super bem-vinda, maravilhosa. Está me ouvindo bem? Obrigada. Tô. Você também tá me ouvindo bem? Perfeitamente, lindamente. Gata, vamos direto ao assunto, porque a gente tem babado para conversar. Eu quero que você conte para a galera, primeiro, antes de mais nada, o que é constelação familiar? Essa é a pergunta assim mais frequente, né? E é muito interessante porque a constelação familiar, ela não caminha por essa linearidade das coisas, desses conceitos como a gente tem aqui, né? Não é um conhecimento tão cognitivo. A gente parte da percepção. Então, a constelação familiar, na verdade, ela é uma filosofia aplicada à vida, mas que ela possui efeitos terapêuticos, né? A gente começa a compreender como a nossa relação com os nossos familiares, com o nosso núcleo de origem, ela influencia posteriormente todos os nossos relacionamentos. Então, a forma como a gente se relaciona com o dinheiro, os nossos relacionamentos amorosos, a forma como a gente lida com as pessoas, né, no campo profissional, tudo isso tem uma influência com a nossa família de origem, né? Com a forma como a gente se posiciona na nossa família de origem. Tá? A constelação nos ajuda a compreender essas relações, a perceber a repetição de padrões que existem dentro de diversas gerações nas famílias, né? Eu recentemente estava até comentando sobre a questão do Bruno Covas, né? Que faleceu. Fica muito claro ali quanto ele estava conectado a esse avô que perseguiu esse caminho da política, né? Depois esse avô desenvolveu um câncer e veio a falecer, e o Bruno Covas, seguindo um amor inconsciente, uma conexão realmente com esse clã familiar, acabou seguindo os mesmos caminhos do avô até na morte. Então é bem interessante a gente observar que existem situações que atuam no nosso inconsciente e que quando a gente não tem conhecimento disso, às vezes fica difícil de sair de determinados comportamentos, de se liberar de certos padrões realmente do nosso sistema e seguir somente com o nosso destino. Eu quero deixar claro aqui que ninguém é culpado de nada, ninguém é responsável de nada, né? Seu pai não tem culpa, sua mãe não tem culpa, não é sobre isso. É sobre a gente perceber que realmente existe uma influência, né, do nosso sistema familiar, desses antepassados. A gente olha para eles, para o destino deles com muito respeito e a gente se libera para seguir o nosso. Não é determinante, sabe? Eu percebo que muitas vezes as pessoas olham para a constelação e falam, então já que minha vida é assim, eu sou obrigada a seguir assim, né? Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. Não, você não vai morrer assim. Só se você escolher. Né? Então, esse caminho que a Jenny falou sobre despertar é justamente a gente expandir a nossa compreensão, a nossa consciência e perceber que a gente pode sim fazer diferente, mas com muito respeito a quem veio antes de nós. Arrasou, Pri. Então não é tão igual à psicoterapia, né? Porque na psicoterapia a gente não vê esse tanto de coisa, não vai tanto na ancestralidade, assim, a ponto de, meu Deus, quando na psicoterapia que eu sequer pensei que eu tô repetindo um padrão dos meus avós, até dos meus tataravós, que eu nunca nem conheci, né? Eu acho que nesse ponto você acha que é a maior diferença entre a constelação familiar e uma psicoterapia tradicional?
Então, na verdade, a psicoterapia e a constelação familiar são dois caminhos totalmente diferentes, mas eles podem ser complementares, né? A primeira coisa que difere, que é muito importante também deixar claro sobre isso, é que a psicoterapia, para que ela seja exercida, é necessária uma formação em psicologia, né? É diferente da constelação familiar, que não exige esse tipo de pré-requisito. Você tem que fazer uma formação e se capacitar. E eu falo muito assim sobre trabalhar a nossa percepção, porque a grande verdade é que você pode fazer 300 milhões de formações em constelação familiar, vou colocar a formação bem entre aspas, que você nunca vai estar formado, né? Não é uma coisa que você está habilitado. Você precisa trabalhar o campo do sentir, o campo do perceber, um lugar de não julgamento, né? Para que você possa realmente estar entregue ali numa sessão. Também o trabalho psicoterapêutico, ele costuma ser um trabalho mais longo e ele vai caminhando. É claro que existem várias linhas, eu estou falando em linhas gerais aqui, né? Existem diversos caminhos também dentro da psicoterapia e são muito importantes, que fique bem claro. Eu acredito que as coisas podem ser muito grandiosas e ter um bom impacto quando a gente trabalha em conjunto, mas a psicoterapia você geralmente faz um caminho mais longo, né? O cliente vai ali percebendo ele próprio, a partir de uma conversa com o terapeuta, com o psicoterapeuta, um caminho de solução e tudo. Já a constelação familiar, não. Ela atua de forma breve, então ela é realizada em uma única sessão, né? Onde você tem acesso ali a de que forma você está emaranhada com alguém, o que está acontecendo nessa relação que está fazendo com que você fique presa e não consiga sair desse padrão de comportamento. E é como se ela fizesse assim um raio-x para te mostrar, olha, é esse osso aqui que está fraturado, sabe? É essa situação aqui que precisa ser resolvida. E ela te mostra então esse caminho de solução. Você precisa fazer as pazes, aceitar a sua relação com a sua mãe, você precisa olhar para a sua relação com o teu pai, né? Você precisa reverenciar, incluir um irmão que não nasceu, por exemplo, antes de você. Então ela te mostra um caminho de solução. E depois disso, ela confia, né, na sessão de constelação, a gente confia que o cliente tem tudo aquilo que ele precisa para seguir o próprio caminho, né? A alma desse cliente, ela é sábia, então ela sabe o que fazer. Mas é claro que a gente precisa fazer os movimentos, né? Nem sempre é tão simples, por isso que eu acredito que esse trabalho da psicoterapia associada à constelação familiar é muito importante, porque você leva o que você viu numa sessão de constelação para o trabalho do psicoterapeuta e vocês conseguem fazer um belo trabalho, uma dissolução e realmente caminhar para a solução de forma muito mais rápida, mais consciente. É muito bonito quando a gente pode integrar, sabe? Eu percebo que às vezes existe um movimento de uma certa resistência em relação a alguns psicoterapeutas sobre a constelação familiar, mas eu percebo também hoje em dia um campo muito aberto para que esse trabalho caminhe em conjunto e isso é muito, muito bonito. Eu penso que tudo que venha para somar, para nos ajudar, para realmente fazer com que a gente sinta mais leveza na vida, que a gente possa se apropriar de quem nós somos, né? Que a gente possa se liberar para seguir o nosso destino, do nosso jeito, com muito respeito, eu penso que vale a pena experimentar, né? Eu também acho, eu acho maravilhoso. E eu já fiz também constelação e psicoterapia ao mesmo tempo, e realmente, gente, parece que é mágico. Você trabalha na psicoterapia o que você trabalhou na constelação e vice-versa, e acaba virando aquele babado, e meu Deus, quando você vê, você sai como se você saísse do túnel, assim, meio que clareia a vida toda. Então é realmente muito incrível. Pri, conta pra Você gente. falando isso, Jenny, eu me lembrei de, assim, existem vários clientes já vieram por indicação de um psicoterapeuta, porque mesmo que o psicólogo seja constelador, a gente não aconselha que a pessoa que está acompanhando, né, um paciente a longo prazo faça a constelação familiar, porque ele já sabe bastante da história, ele já tem muito conhecimento, então ele não fica assim tão livre, desembaraçado quando ele vai olhar para o campo, né? Então, eu já recebi muitas pessoas que vieram porque estavam num trabalho de acompanhamento e chegou no momento assim que a sessão emperra, sabe? Que você percebe que você está patinando, patinando, não consegue mais saber por que caminho seguir, para o que trabalhar exatamente. Aí faz uma sessão de constelação, percebe um monte de coisas que estão atuando ali, depois volta para o processo terapêutico, né? E é fantástico quanto aquilo cresce. Então, assim, realmente trabalhem em conjunto, né? Vale muito a pena. Desenrola demais mesmo. E Pri, como é que você acha?
como explicar de forma rápida quais patologias ou quais problemas, entre aspas, né, que a constelação familiar consegue trabalhar? Você diria que é tudo, algumas específicas? Gente, olha, minha unha do pé tá doendo, né? A gente não vai trabalhar a unha do pé que tá doendo, a não ser que seja algo que te acompanha uma vida inteira. Mas você pode trabalhar numa sessão de constelação qualquer tipo de situação que seja um incômodo para você. A gente fala que é o tema, né? Qual é o tema da sua constelação? O que você deseja trabalhar? Então, você pode trabalhar, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de lidar com dinheiro. Você pode trabalhar a sua relação com dinheiro. O meu chefe está me dando um trabalhão. Nossa, meus amigos do trabalho. Posso trabalhar a minha relação com esses profissionais. Eu posso trabalhar a minha relação com meu marido, a minha relação com meu filho. Eu posso trabalhar questões voltadas à saúde. Então, eu tenho um sintoma, eu tenho uma ansiedade, uma depressão, eu tenho um câncer. Tudo isso pode ser visto Caramba, através do olhar da visão sistêmica, né? Qualquer incrível. relação realmente pode ser trabalhada. Eu percebo que às vezes as pessoas pensam, né, que pelo fato de se chamar constelação familiar, Aquele babado e, meu Deus, quando você vê, você sai como se você saísse do túnel, assim, meio que clareia a vida toda. Então é realmente muito incrível. Pri, conta pra você gente, falando isso, Jenny, eu me Hum, lembrei de, assim, existem vários clientes já vieram por indicação de um psicoterapeuta, porque quando, mesmo que o psicólogo seja constelador, a gente não aconselha que a pessoa que está acompanhando, né, um paciente a longo prazo faça a constelação familiar, porque ele já sabe bastante da história, ele já tem muito conhecimento, então ele não fica assim tão livre e desembaraçado quando ele vai olhar para o campo, né? Então, eu já recebi muitas pessoas que vieram porque estavam num trabalho de acompanhamento e chegou no momento assim que a sessão emperra, sabe? Que você percebe que você está patinando, patinando, não consegue mais saber por que caminho seguir, para o que trabalhar exatamente. Aí faz uma sessão de constelação, percebe um monte de coisas que estão atuando ali, depois volta para o pro processo terapêutico, né? E é fantástico o quanto aquilo cresce. Então, assim, realmente trabalhem em conjunto, né? Vale muito a pena. desenrola demais mesmo. E Pri, como é que você acha, como explicar de forma rápida quais patologias ou quais problemas, entre aspas, né, que a constelação familiar consegue trabalhar? Você diria que é tudo, algumas específicas? Gente, olha, minha unha do pé tá doendo, né? A gente não vai trabalhar a unha do pé que tá doendo, a não ser que seja algo que te acompanha uma vida inteira. Mas você pode trabalhar numa sessão de constelação qualquer tipo de situação que seja um incômodo para você. A gente fala que é o tema, né? Qual é o tema da sua constelação? O que você deseja trabalhar? Então, você pode trabalhar, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de lidar com dinheiro. Você pode trabalhar a sua relação com dinheiro. O meu chefe está me dando um trabalhão. Nossa, meus amigos do trabalho. Posso trabalhar a minha relação com esses profissionais. Eu posso trabalhar a minha relação com meu marido, a minha relação com meu filho. Eu posso trabalhar questões voltadas à saúde. Então, eu tenho um sintoma, eu tenho uma ansiedade, uma depressão, eu tenho um câncer. Tudo isso pode ser visto Caramba, através do olhar da visão sistêmica, né? Qualquer incrível. relação realmente pode ser trabalhada. Eu percebo que às vezes as pessoas pensam, né, que pelo fato de se chamar constelação familiar, que só está relacionada a problemas familiares. E eu vou colocar só tá bem entre aspas, porque só problemas familiares já são coisas Já é muito muita grandes. coisa, né? Mas se a gente for parar para perceber, a grande verdade é que se eu estou tendo uma dificuldade aqui, por exemplo, em me relacionar com o dinheiro, né? Eu estou sempre em dívida, eu tenho uma dificuldade com relação ao dinheiro. Quando eu for investigar a minha história, geralmente eu encontro lá, na minha relação quando eu era criança, a forma como os meus pais lidavam com o dinheiro. Era uma forma de muita escassez, ou era uma forma de gastar exageradamente, sem pensar em mais nada. Então, geralmente, o padrão de comportamento que eu tenho hoje está relacionado a algo da minha própria história. Às vezes, hoje eu quero prender, guardar o dinheiro a qualquer custo, porque os meus pais viviam em escassez e eu não quero passar por isso. Então, quando eu estou presa a esse padrão de pensamento, a esse padrão de comportamento, eu estou seguindo o mesmo padrão que é do meu clã.
né? Eu preciso respeitar o que foi para eles, para assim eu ficar livre. E aí, falando especificamente do dinheiro, já vou deixar aqui uma dica, gente. O Opa! dinheiro, ele está a serviço da vida. O dinheiro, ele quer servir realmente a vida. Então, quanto mais você contribui, sendo quem você é, quanto mais você se coloca a serviço da vida, sem ter essa pretensão de agarrar o dinheiro a qualquer custo, assim, de fazer com que ele fique, você se colocando a serviço da vida, o dinheiro ele encontra uma forma e um fluxo para chegar até você. E ele quer ser gasto, ele quer ser contribuição também na vida das outras pessoas. Então, até para fazer um investimento, que você possa fazer um investimento em uma empresa, por exemplo, onde gere muitos empregos e que esse dinheiro investido esteja a serviço de várias outras famílias, né? Tudo isso é muito importante da gente realmente poder olhar. Gente, olha que fantástico. Tudo bom? Anotou no caderninho aí, né? Pois é, porque eu tô aqui só aqui, ó, mentalmente anotando tudo babado. Pri, para quem não sabe, a Pri ela faz parte do projeto, né? Aquele que me fez emagrecer, secar a pessoa. E lá você passou vários conceitos, várias reflexões super importantes pra gente. E uma delas que eu falo para todo mundo também, quando eu falo de constelação familiar, são os conceitos de ordem, lugar e pertencimento. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Posso. Na verdade, todo o trabalho da constelação familiar ele se baseia justamente nessas leis, né? Que são as ordens do amor ou as leis sistêmicas trazidas e observadas pelo Bert Hellinger. Eu gosto sempre de deixar claro, o Bert Hellinger ele não criou essas leis do amor, né? Essas ordens. Ele observou. Sabe a lei da gravidade? Independente da gente conhecer ou não, independente da gente gostar dela ou não, né? Ela está sempre atuando sobre nós. E da mesma forma são essas leis que ele observou, são leis naturais que regem as relações. Por isso, muitas pessoas dizem que a constelação familiar são as ciências das novas relações, né? São as ciências das relações. Então, o Bert observou que existem 3 leis, basicamente, que atuam nos relacionamentos: ordem, pertencimento e equilíbrio. Quando a gente pensa nessas relações, o que seria a ordem? A ordem é muito simples. É realmente pensar que na fila da vida, quem veio antes, quem veio depois. E cada um no seu quadrado. Quem veio antes possui mais recursos para lidar com a vida, né? No sentido de que essa pessoa está viva há mais tempo, ela possui mais experiências a respeito das relações, a respeito da sobrevivência, a respeito de muitas coisas. Então, ela deve ser vista e respeitada como tal. E quem chegou depois, está chegando depois na vida, essa pessoa possui menos recursos, obviamente. Então, ela, de alguma maneira, vai olhar para aqueles que vieram antes, né? E absorver deles aquilo que é necessário para que ela se mantenha na vida de alguma maneira. E o que acontece muitas vezes? Eu gosto de dar o exemplo é o seguinte: como é então, Pri, que a gente sai da ordem? Porque se eu vim depois e ponto final. Só que não, né? Por quê? A gente tem, por exemplo, os nossos pais. Quantas vezes nós agimos, e aí eu quero que vocês pensem nisso, não é só uma ação, não é exatamente o que eu faço, mas é o que eu sinto, é uma postura interna. Então, muitas vezes nós vamos lidar com os nossos pais como se nós fôssemos superiores a eles. Nós vamos ensinar os nossos pais como eles devem se relacionar com os próprios maridos, né? A mãe às vezes vem falar alguma coisa do pai e você fala: não, mãe, você tá errada, você não tem que agir assim com o papai, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Quando você se coloca nesse lugar de como se você soubesse mais do que ela, como lidar com o relacionamento que ela tem, você está saindo do seu lugar de pequena ali e está se colocando como maior que a sua mãe, né? E esse movimento faz com que gere uma desordem, um desequilíbrio total ali naquele sistema familiar e você vai sentir efeitos na sua vida. Isso traz um peso enorme e te tira do fluxo, sabe? Do fluxo realmente de amor, do fluxo da prosperidade, do fluxo da abundância. E geralmente acaba sendo um comportamento que, quando repetido por muitas e muitas vezes, por muito tempo, ele te traz sintomas físicos, né? Então, o seu corpo começa a acumular, às vezes, isso e vai repetindo isso em forma de doença. É uma maneira, por exemplo, do sobrepeso chegar na nossa vida, né? A gente vai se colocando como grandona, grandona, grandona e realmente a gente vai aumentando a nossa estrutura física para poder ficar neste lugar. Então, isso sobre a ordem. O segundo aspecto é o pertencimento.
O pertencimento, gente, quer dizer que todas as pessoas que fazem parte de um sistema têm o mesmo direito de pertencer. As gordas, as magras, as altas, né? Aqueles que passam vergonha no sistema, aqueles que fazem coisas que a gente julga, que são moralmente, meu Deus, quando a gente fala, nossa, meu tio é alcoólatra, vive dando trabalho, ele também faz parte, né? Todos que fazem parte de um sistema têm o mesmo direito de pertencer. Então, cada pessoa, ela tem o direito de ocupar o seu lugar dentro da família. E a gente olha para todas elas e respeita. Como que a gente pode excluir alguém? Quando eu julgo essa pessoa, quando eu critico o comportamento dela, quando eu quero fingir que ela não existiu, né? E aqui eu estou falando de um pertencimento, por exemplo, que é simples de identificar, que é sobre a nossa árvore genealógica, né? Um pertencimento realmente de vínculo sanguíneo. Mas também existe o pertencimento que é um vínculo de destino, por exemplo, os nossos relacionamentos. Né? Todas as pessoas com as quais a gente se relacionou, elas também fazem parte da nossa vida, porque elas influenciaram em um determinado momento o nosso comportamento. Elas oportunizaram para nós grandes aprendizados, então elas têm um lugar. Na constelação a gente brinca, né? Não existe ex-marido, não existe ex-namorado. Existe ordem. Existe meu primeiro namorado, meu segundo, meu primeiro marido, meu terceiro marido, né? Então não existe ex, existe realmente uma ordem de pessoas que aconteceu na nossa vida e todas elas têm um lugar. É muito comum a gente perceber, por exemplo, pessoas sendo excluídas em casos de aborto. Né? Eu, por exemplo, sou a primeira filha de 6 irmãs. Minha mãe, entre eu e a minha irmã, ela perdeu 2 crianças, mas a vida inteira a gente tratou a minha quarta irmã como se ela fosse a segunda. E ela teve, assim, durante boa parte da vida, uma relação muito difícil com a minha mãe. Elas brigavam muito, a gente não conseguia compreender por quê. Então, eu lembro que na fase adulta, depois que eu conheci a constelação e trouxe tudo isso para casa, porque assim, quando a gente conhece a coisa que muda a nossa vida, a gente quer levar para todo mundo, né? Real, real. E quando eu trouxe isso para casa, eu lembro que elas começaram a pensar sobre isso, minha mãe começou a agir de forma diferente, e em um dos encontros que a gente fez, foi a primeira vez que a minha irmã se colocou nesse lugar de quarta, sabe? E ela falou assim, nossa, é tão leve aqui, sabe? E foi muito impressionante, porque depois disso o relacionamento delas mudou como que da água para o vinho. É claro que a minha irmã até diz, né? Para mim foi algo que eu fiquei processando. Acho que até hoje eu estou buscando ainda, né? Uau, esse é o meu lugar. Mas realmente foi algo que mudou muito o relacionamento delas entre mãe e filha, porque existia ali, né, 2 crianças, 2 vidas que marcaram o sistema. O que que isso quer dizer, gente? Por exemplo, no caso de um aborto, foram abortos espontâneos, mas eu quero que fique claro também que essa consciência familiar, ela não tem julgamento, ela não tem pontos de vista sobre nada. Então, não importa se o aborto foi provocado ou foi espontâneo, o que importa é que essa criança veio para o sistema, ela marcou aquele sistema com a vida e ela precisa ser incluída e contada. Então, quando a minha irmã sai desse lugar de segunda para quarta, ela encontra um lugar realmente onde ela possui os recursos dela para viver a própria vida e o próprio destino. Ela não tem mais que representar ninguém dentro do sistema. Então, isso ficou muito, muito, muito claro e leve para elas dentro da relação. A gente exclui os abortos por quê? Porque é uma coisa que causa muita dor. A gente não quer falar sobre isso, né? A gente não quer olhar para isso. A gente finge que isso nunca aconteceu, mas a nossa alma sente que algo falta. Então é muito importante que os filhos saibam quando houve um aborto. Você não tem que contar detalhes, isso não cabe aos filhos, mas é importante que eles saibam qual a ordem deles dentro do sistema, porque a ordem representa o lugar de força de cada uma das pessoas. Exatamente. E o equilíbrio, fala, Jenny. Não, isso faz tanto sentido. Eu sou filha única, só que não. Eu sou a única nascida viva, que estou viva. Eu tenho 3 irmãos. Eu tenho 3 e sou a terceira, né? Somos 4 no total, sou a terceira. Então, imagine, eu tentando compensar por outros 3 que não estão aqui, sabe? Então, é justamente essa questão do pertencimento, eu acho fundamental. E essa questão do aborto, principalmente dos irmãos e filhos não nascidos, são extremamente determinantes, até para ter uma calma, sabe? Como mãe,
como filha, né? De você dar lugar para essa galera toda, e eu acho extremamente importante. Mas vamos lá, fale sobre o último conceito, vamos. Isso é importante, Jenny, porque eu, por exemplo, né, eu já estudava constelação, já trabalhava com isso, e eu, depois do Miguel, que é o meu segundo filho vivo, eu tive mais uma gestação e essa criança não nasceu, né? Não vingou, não ficou na vida. E claro que eu sabia da existência dela, né? Sempre lidei com isso, mas depois disso eu comecei a engordar, e eu falo muito sobre isso, né? O meu processo de excesso de peso é porque inconscientemente a minha forma de manter o meu filho vivo era me alimentando por nós dois. Então, eu passei a comer exageradamente, eu passei a comer como se eu estivesse ainda gestando essa criança. E eu fiz vários processos para emagrecer, aí emagrecia, voltava, emagrecia, voltava. E eu, gente, o que está acontecendo? Eu nunca tive problema com peso. E quando eu fui fazer uma constelação familiar, o que veio para mim foi justamente Apareceu. que eu precisava incluir essa criança. Então foi muito bonito, foi um luto que eu precisei realmente viver. Sentei com meu marido, a gente chorou, sentei com as crianças, a gente conversou. E o quanto aquilo fazia falta para todos nós, né? As crianças falando, nossa, mamãe, seria tão legal que ele tivesse nascido, ele teria tantos anos, a gente brincaria assim. Foi Oh. muito bonito isso. E depois disso eu realmente consegui entrar também na minha jornada, foi quando eu emagreci também consideravelmente, né? 15 quilos. E eu nunca mais senti essa necessidade de comer compulsivamente, excessivamente. Tudo que eu como hoje em dia é com muita consciência. Eu me alimento apenas por mim e eu encontrei outros caminhos para amar e incluir essa criança que não ficou na vida, mas que ficou na nossa alma, que ficou no nosso sistema. Ela faz parte, né? Então, faz, em uma parte muito importante. Com E aí, certeza. por fim, tem o equilíbrio. O que significa o equilíbrio? Ele atua, na verdade, no relacionamento entre iguais. Então, por exemplo, um relacionamento amoroso, ele é construído quando os dois, né, eles chegam juntos para construir essa relação. Então, esse equilíbrio se dá numa troca, né? Num relacionamento, se um começa a dar mais que o outro, ele vai se colocando num lugar de superioridade em relação ao outro. E isso faz com que você acabe entrando num ciclo vicioso de ser mãe do marido, pai da esposa. E aí isso faz com que você diminua, por exemplo, o desejo sexual, porque quem é a mãe que tem apetite sexual pelo próprio filho, né? Estou falando de algo inconsciente, percebam. Se você é aquela pessoa que está aí o tempo inteiro dizendo para o seu marido como ele deve agir, o que ele tem que fazer, que o jeito que ele faz é errado, saia deste lugar, seja apenas a esposa, compreenda que ele já tem uma mãe e que a mãe dele fez o melhor que ela podia com a consciência que ela tinha, né? Então, vá para o seu lugar de esposa e aproveite ao máximo esse lugar como esposa, porque nesse lugar você tem força, é leve e vocês podem viver ali com igualdade realmente, buscando crescer enquanto casal, né? Então, precisa haver uma troca. Você me dá, eu recebo, junto um pouquinho do meu amor e te devolvo. Você recebe, junto um pouquinho do seu amor e me devolve. Então, a gente fica sentindo essa necessidade realmente de estar equilibrando, de trocar realmente o tempo inteiro. Basicamente, né, em linhas bem gerais, é isso. Nossa, arrasou. Gente, tá vendo como é importante a gente pensar nesse tipo de coisa? Porque justamente a minha próxima pergunta é exatamente isso. Quais são os sinais? Você já começou a falar de alguns, mas assim, quais são as bandeiras que estão aí levantadas na minha vida e que não tô vendo ou não tô querendo ver, né? Porque muitas vezes também acontece isso, aquela negação de tô ganhando peso, mas não, tá tudo bem, não, tô... Entendeu? Então, quais são... O que você diria para as pessoas que estão passando pelo quê ou sentindo o quê para procurar uma terapia sistêmica? Eu diria, perceba o seu incômodo, né? Procure quando você disser para mim assim, olha, eu já cansei desse problema e agora eu quero resolver. Porque quando eu atendo muitas pessoas que vêm, às vezes, para o processo de constelação familiar e elas estão ainda na postura infantilizada. Elas procuram a constelação porque alguém falou que, nossa, eu constelei e minha vida mudou completamente. Para essa pessoa que mudou completamente, ela estava na postura do adulto, né? Ela realmente tomou a autorresponsabilidade para si e disse, ok,
O problema é esse, então agora eu encaro e vou resolver. Agora, se você vem até uma constelação esperando que você vai ter ali uma pílula mágica, que eu vou usar meu cinturão, minha varinha, né? Não, não tem varinha ali, não tem mágica. Realmente, se tem um mágico na sessão de constelação, é o É próprio a própria cliente. Então, pessoa. saiba, meu amor, é você mesmo que vai fazer a mágica da sua vida. Então, eu diria que realmente quando você tem uma questão na sua vida que você não quer mais experimentar aquilo. Chega de ter relacionamentos abusivos, por exemplo. Nossa, todo cara que eu me aproximo, toda mulher que eu me aproximo é para uma relação abusiva, é uma relação que é pesada para mim. Então, se você já cansou disso, se você quer sair desse padrão, busque uma terapia sistêmica para você compreender o que que no seu inconsciente está atuando que está te fazendo atrair esse tipo de pessoa para você, né? Que muitas vezes a gente fica falando, é o outro, é o outro, é o outro. O outro é um espelho daquilo que você é, meu bem. Então, se você Hum. está atraindo essas pessoas para você, porque de alguma maneira, inconscientemente, você está tendo algum tipo de comportamento que está te levando a isso. E elas vêm para você como um grande aprendizado. Então, receba esse presente. Aprenda essas lições para que você não precise ir para o próximo relacionamento e repetir de novo. Porque os padrões, eles se repetem na nossa vida justamente como uma oportunidade. Se você teve o primeiro relacionamento abusivo, por exemplo, né? Um exemplo que eu dei aqui. Teve o primeiro relacionamento abusivo. Se você pega e termina esse relacionamento e fala, Deus me livre de arrumar outra pessoa assim. Nossa, eu quero fingir que isso nunca aconteceu na minha vida. Ixi, quando você faz isso, Receita pode para dar saber que o errado. próximo vai ser um pouquinho pior. Exato. É a Socorro. receita mesmo para dar errado. Então, o que que eu preciso fazer se eu não quero repetir, Priscila? Eu preciso olhar para esse relacionamento e falar: caramba, foi assim. Eu permiti de alguma maneira que fosse assim. Então, eu olho para isso, eu acolho dentro de mim essa relação e eu dou um lugar para essa pessoa. Eu busco aprender o máximo de situações possível, o máximo de lições que essa pessoa realmente veio trazer para mim. Eu me coloco no meu lugar e agora sim, eu organizo a minha casa interna e realmente me disponibilizo para uma outra relação, para vivenciar uma outra experiência. Mas se eu excluo esse relacionamento, ele vai se repetir de uma maneira ainda pior, infelizmente. Arrasou, Pri. Então a gente pode trabalhar desde uma dor de cabeça constante, até uma queda de cabelo, até Sim. uma falta de dinheiro, que nem você já falou. Então é trabalhado tudo, tudo, absolutamente tudo que condiz com a vida humana. Eu acho que dá para a gente trabalhar aí na constelação familiar e eu sou extremamente fã desse trabalho. Realmente você é uma facilitadora, uma terapeuta sistêmica fantástica, fantástica. Infelizmente o nosso tempo acabou, então eu queria que você falasse pra gente, chateadíssimas. Queria que você falasse pra gente, pra galera que tá assistindo e nos ouvindo, como a pessoa consegue ser atendida por você. Você atende online? Como é que funciona esse babado? Então, atualmente todos os meus atendimentos têm sido realizados de forma online, né? A pandemia veio, virou a gente cabeça para baixo, fez com que a gente expandisse muito, tem sido muito interessante. Então, eu realmente só tenho atendido de forma online. Tem o meu Instagram, lá tem todos os contatos que vocês podem entrar realmente comigo. Manda uma mensagem no direct, tem o meu WhatsApp também direto. Falem comigo por lá para maiores informações, mas realmente hoje mesmo em Brasília, eu sou de Brasília, todos os atendimentos têm sido de forma online, que é o método que eu encontro para ser mais seguro, e os resultados são independentes. Eu quero que vocês compreendam que o que a gente vive, né? Eu sempre falo, o amor é quântico. A gente está conectado, não importa se a gente está pertinho, se a gente está distante. Quando eu me coloco numa sessão disponível e presente para o cliente, a gente consegue acessar o campo de forma linda e ter efeitos realmente maravilhosos. E efetivos, né? É, e efetivos. Arrasou demais, Pri. Amei, amei muito. Ficaria mais umas 2, 3 horas aqui te ouvindo, que você realmente sempre traz ensinamentos e conceitos fundamentais. Gente, essa mulher, ela dá uns tapas na gente, que você roda, fala, rodei, calma aí, voltei, me situei, agora tá tudo certo, vamos. Gente, é fantástico, fantástico mesmo. Eu sou extremamente fã de carteirinha da Pri. Eu acho que você tem uma sensibilidade, uma leveza no seu trabalho que eu admiro muito, e é difícil de encontrar uma terapeuta que seja assim tão assertiva e tão efetiva e tão leve quanto você. Então você tá super, super, super de parabéns. Obrigada demais por ter topado vir aqui conversar comigo. Foi uma honra te receber, Maravidiva!
Ai, sua linda, agradeço de Linda, coração. Você é uma pessoa que eu admiro demais da conta. Estou muito feliz de ver o seu voo, de você ter permitido que essas asas de borboleta que estavam aí doidas para, sabe, sair. Nossa, que lindo ver o seu crescimento. Eu realmente estou muito apaixonada por tudo que você vem fazendo na sua vida. Acompanho muito seu trabalho, mega recomendo. Acho assim você uma pessoa incrível, um ser humano lindo, cheio de luz, de alegria. Sempre transmite aí essa felicidade imensa onde chega, mas ao mesmo tempo trazendo pra gente muita consciência, né, de quem nós somos, da nossa relação com o nosso corpo. E eu acho que tem tudo a ver o fato da gente estar junto aqui hoje, porque o que você faz com essas mulheres através da dança, né, com que elas entrem dentro do próprio corpo, é justamente esse caminho da gente entrar no nosso corpo, da gente se reconhecer, da gente se empoderar de quem nós somos. E isso, gente, não tô falando para mulheres, ó, o Carlos está aqui, que maravilha ter homens também assistindo a gente, mas isso também, isso diz a todos os seres humanos, de entrarmos dentro do nosso corpo e vivermos com realmente presença, com consciência, e você, através do seu trabalho, proporciona muito isso a muitas mulheres. Isso é muito incrível. Eu tô felicíssima com o convite, Jenny. Espero que possamos nos encontrar mais vezes, que foi delicioso. Já topo, já quero hashtag Volta Pri. Bora! Maravilhosa, um beijo enorme. Beijo pra você. Muito obrigada mais uma vez. A gente se vê, se Deus quiser, numa próxima. Em breve. Beijo, tchau, linda. gente. Obrigada. Tchau.